Olá, não sei se estamos já gravando ou não. Ai, deixa eu ver, gente. Acho que estamos gravando, sim. Então, olá, boa noite. É, Estou aqui mais uma vez. Não sei como está a imagem, não sei se tá usando como é que chama aqui a webcam da fora, ou se está usando do notebook. Não sei se o som está bom, queria que vocês me falassem, se não estiver bom. Vai ser assim, vou ter que fazer assim mesmo, tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Eu sou o Valderlei, né? Vanuc. Então, mais uma vez estou aqui com vocês. Eu vou tentar tirar mais uma vez eu estou aqui com vocês para que nós juntos possamos continuar a nossa conversa, né? Que a gente semanal. Aí precisa falar tudo, né? Então, eu sou numerólogo, estou aqui como numerólogo, psicanalista, né? Psicólogo, né? Então, a numerologia que eu passo para você é conjunta. Então, é junto com a espiritualidade, então é junto, não é religião, gente, pelo amor do Pai bendito, nada de religião, abominável para mim. É, então, nós estamos aqui, eu estudo desde os 5 anos de idade, eu entrei bem cedo na escola, né? Fiz várias graduações, né? As 4 graduações, pós-graduação, mestrado, letras, psicologia, teologia, filosofia, que aqui é junto também com a filosofia, né? Eu tenho que repetir isso toda vez, né? Porque eu não sei quem é a primeira pessoa que está aqui, já estão coisando aqui, ó. Não entendo por que escreve isso. Bom, nós ainda estamos aqui, começamos agora. Então, tudo isso é importante, né? A teosofia, para mim, é muito importante, a eubiose, né? Eu fiquei lá vários anos e abriu muito a mente, né? E hoje nós estamos aqui para continuar o nosso contrato de alma. O nosso contrato de alma, que é conhecido popularmente como mapa numerológico. Já expliquei desde o começo o que é numerologia, o que significa número. Aí vocês têm que pegar lá nas primeiras aulas, tá? Nas primeiras conversas, senão a gente fica repetitivo. Nós paramos na última conversa, vibração e frequência. Então, são coisas muito. Para quem não estuda música, não é muito fácil, né, de entender. Mas hoje eu vou dar um exemplo bem, bem fácil. Frequência e vibração. Frequência, às vezes, eu tô, se eu estou rodando aqui, ó, é uma frequência. Se eu começo as quantidades de vezes, são frequência é movimento, vibração, né? Foi errado lá, né? Vibração é tanto de vezes que você repete um movimento.
tanto de vezes que você repete um movimento é vibração. Frequência é o movimento. Vamos pegar um mais concreto. Você está andando na rua, vamos pegar o andar. Se você está andando devagar, você está nessa frequência, andando devagar, uma frequência. Agora, e ela tem um tanto de movimento, né? Ó, vai ser movimentos mais lentos, né? Mais calmos. Se você precisa, está perdendo o ônibus, né? Ou vai dar o sinal lá que você precisa trabalhar, e você está vendo que está um pouquinho longe, você faz o quê? Começa a correr. Então, é uma outra frequência, uma outra vibração. A frequência é movimento. Vibração é a quantidade de vezes. Então, você não está correndo mais rápido, é uma vibração muito mais rápida do que a outra que você está calmo, está andando, está vendo as coisas. Quando está uma vibração muito rápida, que é correr, a gente não consegue ver as coisas, né? Mas quando a gente está andando numa frequência mais calma, numa frequência mais leve, aí você vai prestando atenção nas coisas. Não sei se ficou claro, eu gostaria que vocês me dissessem se ficou claro, senão vou procurar mais exemplos, tá? Para a gente entender. É muito importante essa frequência e a vibração, porque nós vamos trabalhar com as 9 leis, e cada lei, hoje nós vamos falar da 8ª lei, e cada lei ela tem frequência e vibração. A 8ª lei, ela expressa a sua frequência e a sua vibração. Bom? Ficou claro isso, gente? Senão a gente vai mais profundo, tá bom? Então, hoje eu quero falar um pouquinho da 8ª lei. Nós já estamos falando um pouquinho sobre ela. A 8ª lei, o número 8, ele, a raiz, bem raiz dele, é o número 2. Porque o 8 é 2 vezes 4. 4 já vem do 2, né? São números pares. Então, o 8 tem tudo a ver com o 4 e com o 2. Quando nós temos um 2 ferido, machucado, a pessoa fica muito na defensiva. Então, hoje nós vamos estar falando sobre frequência e vibração. O que é ficar na defensiva? Pessoas que brigam muito. O que é se defender? Quando o feminino, número 2, o feminino está machucado, ferido, o coração está fechado, que nós vamos falar hoje sobre isso, né? Você cria uma muralha, sabe, no castelo que tem aquelas muralhas que os soldados ficam atrás das muralhas, então a pessoa fica atrás da muralha, veste uma armadura e está sempre pronta a atacar, sempre reclamando. Então, tem uma pessoa bem próxima aqui, que tem um feminino muito ferido, né? Então, estão sempre na briga, na delegacia, arrumando confusão na rua toda. Então, é a pessoa que está... Quando você ver isso, tem um pouco de compaixão. Compaixão. É diferente de misericórdia. Compaixão. Procure, não gosto de falar seja, né? Não tenho que usar o verbo no imperativo. Procura ser compassivo. O que seria ser compassivo? O mestre era muito compassivo.
Lembram daquela moça que gritava, mestre, pare, a minha filha está horrivelmente endemoniada, possuída. E o mestre não parava, estava andando. Nossa, mas o mestre Yahshua fazia isso, Yeshua fazia isso, Yeshua fazia isso, nossa. E os discípulos gritando com ela, pare, mulher, o mestre não vai dar atenção para você, coisa nenhuma. Nossa, mas por que eles faziam isso com essa moça que estava pedindo compaixão, misericórdia para o mestre, curar a filha dela? Por que curou um e não o outro? Porque ela não era... Porque o mestre, ele não veio para nós, primeiramente, né? Ele veio para o povo lá de Israel, né? Então veio primeiro para eles. E ela gritava, e isso passou a incomodar. Ela era Ciro-fenícia, não era israelita, não era judia, era Ciro-fenícia, lá de cima, de fora de Israel. Aí o mestre parou, né? Falou, o que você quer que eu faça para você? Falou, mestre, minha filha, ela explicou tudo, que a filha dela caía no fogo e estava possuída por um espírito ruim, maligno. Aí Jesus, olha o que o mestre falou para ela, olha só o que ele disse, não é bom, não é bom, não é bom que eu tire o pão dos filhos, olha só, e lance aos cachorrinhos. E você faria se alguém chamasse você para ser, fizesse isso com você? Não é bom. Eu não vou tirar o pão dos filhos, que é os judeus, vou fazer para você alguma coisa que eu vim para fazer para eles e dar aos cachorrinhos. Mas o mestre sabia com quem estava falando. Olha o que essa mulher, que não era do meio deles lá, que se acha muito, né? Ele se acha. Tá bom, eu sei que o mestre veio para eles. Os escolhidos, nós somos gentios, somos imundos para eles, né? Aí, o mestre respondeu para ela respondeu assim para o mestre, mas, mestre, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Mulher, tão grande é a tua fé, vá, sua filha já está curada. Mediante a resposta que essa irmã abençoada, gentil, né, gentil, era uma gentil, né, era fora do povo de Israel, como nós, eles rejeitaram, mas nós aceitamos, então, agora nós somos muito, muito, muito importantes para o Criador, né? Porque eles jogaram fora a bênção que era deles, mas nós fizemos com uma moça lá, né? A irmãzinha lá. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Tá bom, minha. Olha, tão grande fé teve essa mulher. Olha só, para vocês, estão vendo? Então vá, que a sua filha já está curada. Então, nós estamos estudando isso, porque o número 8, a oitava lei, precisa muito compreender isso que aconteceu lá. O número 8, como título, ele tem um título chamado assim, Ritmo da Vida. Quem traz esse número 8 precisa aprender e descobrir o ritmo da vida que vem lá, esse 2 que eu estou falando. Esse 2, que é ferido, quando você encontrar lá no serviço, ou em casa, uma pessoa muito dura, muito revoltada, muito
que não expressa, que é o que nós vamos falar hoje, não expressa muito emoção, fica muito aqui, porque o número 2, quando fecha o coração, ele vai tudo para o mental, fica só um falando e fazendo. E o número 1 não tem afeto. Nós já falamos isso, o número 1 não tem afeto. 1, 7, são desprovidos de afeto. Precisam aprender isso. Urgente, urgente, por caridade. Esses números, eles não acreditam nas coisas. Se você tutubiar um pouco o número 7, não ouve qualquer pessoa. Ele precisa ver que você tem conhecimento e firmeza no que você está falando. O número 1 não precisa abrir o coração. Lembram disso, das duas pontas? O número 1, o número 2. Precisam se unir. E essa é a tarefa primordial na Terra. Se você só ouvir, nem ouvir, se você só escutar, ouvir não, você não está ouvindo. Se você só escutar as minhas palavras e não ouvir, ouvir é fazer. Ouvir é, a gente ouve com o coração e escuta com o ouvido. As palavras são escutadas. A, B, C, D. Agora, um conceito como nós estamos falando precisa ser escutado e ouvido. Coração. Descer para o coração. Senão a cabeça, lembra da aula, fica gorda, enorme, ego, inchado. Então, as pessoas, nós, quando temos um nosso número 2 muito machucado, muito ferido, depende da posição que ele vem no seu contrato de alma, ou se tem muitos. Eu estou falando do 2 porque nós vamos chegar no 8. Se não for para a base, não adianta aqui correr ou querer fazer as coisas de qualquer jeito. Não vou me preocupar com isso. Eu preciso que vocês entendam de onde vem a coisa. Porque hoje eu tive 2 pessoas, e essas 2 pessoas estavam cheias de número 8. Por isso eu vim correndo falar com vocês. E o que está falando aqui com você também. Então, gente, quando essa pessoa é encrenqueira, que você conhece, é encrenqueira, brigona, sabe, grita, uma pessoa que grita muito alto, que gosta de gritar, que é para poder, né, achar que isso vai intimidar os outros, somente uma mulher. Ou um homem, não importa qual. Gente, isso é feminino ferido. Compaixão. Compaixão, porque senão eu vou lidar de... Porque sabe o que acontece? Eu vou falar baixo, não tem ninguém ouvindo. O número 2 adora confrontar. Como o número 2 adora confrontar, bater de frente. O número 2 adora um confronto. Então eu vou lá, quero ver, põe a mão na cintura e quero ver se ela vai falar assim. Esse é um número 2 ferido, feminino ferido. Logo vai trazer um 3 completamente superficial, um 4 que vai ser super teimoso e vai querer fazer o que ele quer do jeito que ele quer. Um 5 exagerado, um 6 completamente dominador. E vai chegar no 7 hoje, e a nossa aula. Se eu chegar no 8, eu tenho que parar no 7. Então, minhas irmãs, no planeta Terra, atualmente, nós, feminino nosso, está completamente doente. E quantas pessoas assim, encrenqueiras, sem paciência, ou a característica do 2 é ser impaciente, impetuoso.
Esse também é o 8. Já vai ouvindo, porque essas características todas vão não trabalhadas no 2, vai puxando para o 3, para o 4, para o 5, para o 6 e vai lá bater no 8. Então, vamos ter um pouquinho de compaixão. Eu tenho uma pessoa assim, bem próxima aqui, né? Ah, minha vizinha, pronto, já falei. Se ela estiver ouvindo, eu a amo muito, 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 muito. Um beijo para ela, muito grande, minha vizinha querida e amada. Mas precisa ter muita compaixão, porque ela implica com tudo. E as pessoas não gostam. As pessoas não gostam. Se afastam. Você quer ver você ter poucos amigos? É o seu feminino doente. E você não der atenção para isso aqui, ó. Vocês entenderam bem isso aqui, gente? Eu não vi nenhum comentário lá. O que que é isso aqui? Como é que a gente faz isso na vida? Como é que eu faço isso? Assim eu ouço? Eu ouço? Assim eu falo pouco ou muito. Assim eu sou calmo, passivo? Ou sou teimoso, cheio de regras e de moral e apontando o dedo? Ó, assim. Agora, quando nós unimos o masculino e o feminino, nós passamos a ser compassivos. Sem isso, não há compassividade, muito menos misericórdia. Hoje nós vamos falar um pouquinho. O número 8 traz já isso. Porque o dono da misericórdia é o número 9, mas o número 8 é assim, gente. Olha, me permitam agora, eu vou fazer aqui o desenho para vocês verem. Me permitam, por favor. Se nós vamos falar do número 8, a gente tem. Ah, não vai dar para ver, né, gente? Ixi, que chato. Ah, nem sei aqui como é que faz o foco. Não sei se está dando foco. Deixa eu ver. Hoje eu não estou sabendo mexer nisso. Para cada? Não, né? Sim, deu, gente? Ah, tá dando. O que vocês estão vendo? O número 7, o número 8 tem uma raiz. A raiz do 8 é o número 7. Tudo. Não sei, tá, o foco tá ruim, gente. Desculpe. E nós vamos trabalhar hoje o 8 para você ir para o 9, que é o próximo número ajeitado. Se não, dança. Começa a dançar. Então, vem lá do 2, que o 8 é par. Feminino. Então, meu irmão nasceu dia 8 do 8. Somando o ano, 1961, 19, 16, mais um 17. Ano. Somando 17 dá quanto? 7 mais 1, 8. São 3 números 8. Vai guardando. Hoje o bicho vai pegar. Hoje, a minha amiga, eu vim com a minha amiga hoje de carro, do Senai, a gente veio. Eu tenho uma amiga, né, e ela tem uma filha, e a filha dela, 8, do 8, de 2008. Não tem importância. É que vai dar 8, 8, 2008, vai dar 8. 8 com 2, 10. Vai dar 1 na alma. Mas se você somar 8 com 8, 16, dia, um mês, 8 mais 8, 16, mais 1 do espírito, vai dar 17. Somando, dá 8. Então, ela tem 3 números 8 também, assim como o meu irmão. Esse que vos fala também tem 8.
Se você está nessa situação, vou explicar isso, faço questão de explicar. Faço mesmo. Depende da posição que ele veio. Essa minha amiga, a filha dela, vai ter uma coisa chamada missão de vida, o caminho do destino, como falam, né? A gente chama de caminho do destino, CD, com 8. Tem o dia 8 e o mês 8. Meu irmão, da mesma forma. O que acontece para uma pessoa vir com tantos 8? Eu já vim com um, já tem essa explicação. Quando um contrato de alma tem mais de duas vezes, já tem, essa explicação que eu vou dar já cabe. Mas quando tem mais de um, a pessoa precisa de ajuda. Chama duplicidade. Se tiver triplicidade, a pessoa já vai precisar de ajuda. Por quê? Quando tem 2, 3, eu tenho uma irmã que ela tem 5. 5 de uma vez só. Essa pessoa fica completamente confusa. Por quê? É muita vibração do mesmo, é muita frequência e vibração da mesma lei. Quando uma e duas já é forte, você já tem 2, já é forte, imagina ter 3, 4 e até 5. Ou às vezes tem o mapa todo. Tem mapa que vem todos 9, todos. Não é frequente, é raro, mas existe. Aí o que acontece com essa pessoa? Ela não consegue trabalhar isso. É muita vibração, você fica muito confuso, você fica muito desorientado. É necessária ajuda, ou de um psicólogo, ou de um numerólogo, de ajuda externa. Senão, a coisa vai endossar. Se vier ainda no mesmo ano, se no ano pessoal ainda, a pessoa ainda cair no mesmo número que está repetido lá, e aí fica muita frequência, muita vibração do mesmo número, precisa de ajuda sozinho, a pessoa não consegue passar. Não consegue fazer, não consegue liberar positiva, tudo vai. Dá para entender isso que eu estou falando, gente? Então, uma pessoa tem 3 oitos, com mais um do ano pessoal, são 4. Eu estou num ano pessoal 8. É fácil. Sabe por quê? Vou explicar agora. O número 8 é o número da justiça e do equilíbrio. Quem tem 8, nem que seja um só, tem que entender que esse 8 dele pede para ele analisar, trabalhar 2 aspectos. O número 8 pede que você entenda perfeitamente aqui na Terra, mas entenda bem. Quando eu falo assim, perfeitamente, não pode se deixar essas duas coisas, não estou nem aí. Só vou ouvir você aqui agora, depois eu não estou nem aí. Quem tem 8 é justiça. O número 8 é o número da justiça, do equilíbrio, honestidade, da verdade, mas principalmente disso. Veio aprender a lidar com 2 aspectos: o espiritual e o material. O 8 é só material, porque vocês vão falar com numerólogos fajutos, eles vão dizer que o número 8 é o número do dinheiro. Não tem muito dinheiro, vai esperando. O número 8, ele traz as oportunidades financeiras, isso é real. Mas trazer dinheiro? O número 8, de dinheiro, precisa trabalhar arduamente. Ele trabalha muito com a razão, o número 8. Esse que é o mal do número, muito racional. E esquece o quê? Se ele é par, esquece o quê? Se ele é par, qual que é o número 8? Só é muito racional, por isso que ele é frio. Hoje nós vamos trabalhar a palavra frio. Fiz questão de ir a fundo na palavra frio. Não é gelado, é frio. Número 8, no negativo, ele é frio. Por quê?
racional. Só trabalha com a razão, com a lógica. Desprovido de sentimento, 8, ou se ele não der atenção para esse valor espiritual, quem tem 8 tem que trabalhar 2 aspectos bem marcantes, material e espiritual. São 2 veias que têm que ser unidas no número 8. Não, quem tem 8, ó, material e espiritual tem que trabalhar junto. E o número 8 no negativo só quer saber do dinheiro. De trabalhar de dinheiro, dinheiro, como é que chama agora? Tem muito demais isso, aqueles que a gente vende, financeiro, lá no financeiro, mas aqueles que tem agora, né, gente, que a gente, bolsa, valores, essas coisas. 8, isso aí para o 8 é um prato cheio. Então, o número 8 é muito nervoso, é muito agressivo, o número 8 é muito intolerante. Se não sair as coisas do jeito que ele é, são organizados, são. Mas está lhe faltando o espiritual. Se você, meu número 8, não der importância a esse aspecto, que é o espiritual, nessa explicação agora, tá? É o espiritual, não juntar com sua razão, com a sua lógica, que você tem muito. Número 8 tem muita matemática. É perfeito para número. Nossa, ele vai mesmo. Mas ele esquece essa parte. Sabe como é que chama? Humor. Se o número 8 não cultivar o humor, ele cai na frieza. E sabe por que ele é frio, gente? O número 8 é sozinho? Qual é a raiz do 8? Estava aqui. Antes de vir o 8, vem a que lei? A 7ª lei. Na 7ª lei, ele não trabalhou a frieza, porque o número 7 é frio. Então, calculista, ele é frio. Frio cáustico. Número 7 tem uma palavra dura para te machucar. Sabe o que é solda cáustica? O número 7, nas palavras, quando ele está frustrado, ou você fez alguma coisa para ele te fere com a palavra. É cáustico, melancólico. Isso não foi trabalhado no 7. Aí veio isso, ele carregou, puxou para o 8. Por isso que o 8... mas o meu não é, eu conheço o número como... Não é porque trabalhou no 7. Mas pisa no calo do número 8 para você ver. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser intolerante, impaciente, tenso. Ele tem que ser as coisas do jeito que ele quer. Igual o 4. Isso já vem também do 4. O 8, né? 2 vezes 4. Que mais? Cheio de intrigas, cruel e a frieza. De onde vem essa frieza, Val? Ai, 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 ai. Vem do coração? Se no 8... Então, se você tem um namorado e ele tem muito 8, já vai ficando com as barbas de molho. Ou uma namorada que tem, já vai ficando com as barbas de molho. Quando eu pergunto, minha namorada tem muito, tem 8 e 9, ai, 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 ai. Ai, vai muito imbriquenta, e é mesmo, porque o 8 é frio. Todos os 4, raiz de 4, 8, dinheiro. Trabalhar, dinheiro. Trabalhar até as 8, 9 horas da noite. Coração, nada. Não. Existe isso? Não sabia que existe coração. O número 8 vai. Coração. Você vai namorar com uma pessoa, vai casar com. Ele vai precisar confiar em você. Ele vai precisar te conhecer bem. O 7 também. Você vê, já vem do 7 isso. Para o 7 confiar em uma pessoa leva tempo. Eu tenho uma pessoa bem chegada, tem muito 7. Ó. Porque o 7 precisa aprender a abrir o... que eu coloquei antes do 7. O número 7 precisa aprender a abrir o coração.
sentir. Gente, se não curar o feminino... Então, o número 8 não é uma pessoa muito amorosa, muito de demonstrar amor, de beijinho, de abraço, não te amo, não é que eu te adoro, te adoro, te adoro. É o que a gente gosta, pelo menos eu gosto, que vocês, né? Eu gosto de afeto. Não sei se vocês não gostam de afeto, mas eu gosto. Com 8 e com 7, por que será que essa pessoa entrou na sua vida se nós vivemos num planeta Terra com o espelho? Aqui é o espelho, tudo é o espelho. Por que eu atraí um número 7 e um número 8? Você julgou muito o seu pai? Você viu muito essa característica na sua mãe? Tudo que nós, eu não vou nem falar condenar, tudo aquilo que nós não compreendemos nos nossos pais e exigimos deles, não aceitamos. Pai, eu não aceito isso, né? Muito frio, muito bater na minha, nem, tudo aquilo que eu critico no meu pai, na minha mãe, no meu avô, na minha avó, vai ser exagerado. A vida vai trazer de volta exagerado nas pessoas que você vai conviver. Marido, namorado. Nossa, meu namorado não fala comigo, ele não se comunica. É igual meu pai. E você condenava isso no seu pai? Muito. Tá aí. Comece a abençoar no seu pai. Isso, pai. Fui eu que te escolhi desse jeito, pai, mãe, fui eu que escolhi. Fui eu que escolhi vocês assim. Me perdoe por essa querer mudar vocês, pai. Mas como eu não posso mudar vocês, talvez vocês já foram ou está aqui, não consigo mudar vocês porque vocês não me ouvem, eu fico querendo mudar quem? Meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu namorado, pedindo para ele mudar. E sabe por que não muda? Porque se eu sou gastador, quem era gastador na minha família? Se eu gasto um pouco mais, não sou de ficar segurando dinheiro, embora eu tenha muitos 4, deveria ser, né? Mas como eu tenho 6 e muitos 2. E quem gastava muito, assim, gastava? Minha mãe. Se você vem me criticar porque eu sou gastador e quer que eu mude, você não está criticando a mim, você está criticando a raiz. Quem? Minha mãe. Se você é meu companheiro ou minha companheira e vem falar, ai, você gasta muito, você gasta, mas você tem que parar de gastar, ai, tudo, você quer tudo, viu bonitinho, você quer comprar. Quem fazia isso, Val? Sua mãe. Então, essa pessoa está batendo de frente com quem? Comigo ou com a raiz? É por isso que não muda tão fácil, porque eu estou honrando a minha mãe. Ai, meu esposo, meu namorado, minha namorada, né? É muito fechado, tem palavras muito duras, não se abre. Quem era assim? O pai, ou o avô, ou a mãe. Se eu criticar, bater de frente com essa pessoa, com quem eu estou batendo de frente? Com o pai, com a mãe, ou com quem ele está honrando. A pessoa vai mudar? Só se tiver essa consciência, isso é constelação já. Sistema, hierarquia sistemática. Mas tem tudo a ver. Você trouxe esses 8? Ah, sabe por quê? Agora vai apertar mais ainda o caminho. Guardou tudo isso, gente, para ter compaixão. Você vai querer mudar o seu esposo, o seu filho. Quem ele está honrando? Isso que não muda tão fácil. Porque, eu tô tanto porque quero tanto que meu marido mude, mas quem ele está honrando? É o pai dele? Você está criticando o pai dele, o avô. Ele vai mudar?
Pode até querer conscientemente, mas inconscientemente, lá no feminino, na criança interior, são sinônimos. Criança interior, ela está segurando na mão do pai dela, o outro, honrando. Mesma coisa com a bebida, com o cigarro. Mesma coisa. Está honrando algum. Criticar e ficar falando, não vai mudar de jeito nenhum. Precisa ter essa compreensão. Aí você precisa de fazer o quê? Uma constelação. Urgente, urgente. Toda pessoa no planeta Terra precisa fazer constelação familiar. Arrumar todas essas coisas. Tem médicos bons, vou dar o nome de um e passar para você, muito bom, meu colega, psiquiatra, muito bom. O nome dele é meio difícil, que ele é lá daquelas terras, mas ele é muito, muito bom. Vou passar aqui para vocês verem os vídeos dele, tá bom? Vou passar aqui embaixo, lá nos comentários, para ver quem é que vai lá para os comentários. Tá? Você está assistindo uma nova mulher? E Em Busca de Mim. E esse eu não consegui assistir todo, gente. Em Busca de Mim, Em Busca de Mim, também na Netflix. Esse eu também não vou. Isso é forte, 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 forte. Não consegui assistir tudo. Quando a gente não consegue, porque tá enroscando alguma coisa daquilo que está lá na gente. Assiste esse Em Busca de Mim. Netflix. Quem traz número 8? Sabe o que significa? Você deve para a matéria. Para a matéria e para essa matéria aqui. Sabe o quê? Se o número 8 ele atua arduamente, os resultados que ele tem são do trabalho árduo. Quem traz número 8 é porque fez completamente, na última jornada, o contrário. Eu queria falar, não sei se eu falo os nomes, mas eu não vou falar, porque eles podem até acharem ruim comigo, né, e fazerem outras coisas. Famílias ricas, imagine famílias ricas, muito ricas aqui do Brasil, muito ricas. Avenida Paulista tinha mansão, né, lá, bem ali que eu trabalhava, bem ali pertinho, né? Eu trabalhava esqueci o nome da rua, bem do lado ali. E lá tinha a mansão, né? Vocês já sabem de quem eu estou falando. Famílias ricas. Esse homem é um conde muito rico aqui no Brasil. Outras famílias lá, o Mercados, esqueci o nome do mercado, que fechou, tudo que faliu. Ou os pais morrem, ricos. Os filhos amam os pais. Criança ama, gente. Criança ama. Criança não ama. Freud nos explica bem isso. Criança apenas deseja. É por isso que nós não conseguimos amar. Viu aonde esbarra? Nós não amamos. Nós desejamos. Se você não me der atenção, carinho, colinho, beijinho, fica só me frustrando, eu fico de mal. Mas a pessoa tem 50 anos, 60, que nem eu, 80, que nem eu, né? Dia 25 de dezembro, a maior brigaiada. Por quê? Porque as crianças ali não amam, elas apenas desejam. O que é desejar? Querer, querer, querer. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Criança é incapaz de amar porque ela não dá, ela só quer. Será que, será que nós somos assim? Então, quem traz número 8 são rapazes e moças que receberam tudo na mão, herança. Não trabalharam arduamente pelo dinheiro dos pais. O que eles fazem? Destroem tudo. Não precisa falar com o quê, né, gente?
E vai o corpo físico junto também. Destrói tudo. Não, a riqueza, o dinheiro, não veio de um trabalho árduo, veio do pai, do avô. Então, essa pessoa que não veio assim, ela destrói tudo, ela joga. Os homens gastam com. Rapaz, pode falar aqui, né? Com mulher. Vocês entenderam, né? Que lugar, né? Da mulher. Mulherada, nas bebidas, nos séculos passados, né? Nas tabernas, bebendo, aqueles filhos da escravizaura. Lembra lá da escravizaura, o Leôncio? Ele gastou, destruiu toda a família do pai. Lembra, né? Dessa cena da novela do Leôncio? Destruiu tudo. Por quê? O ódio do pai. Então, porque nós, infelizmente, isso é uma aula mais profunda, né, gente? O ódio que os filhos têm dos pais é muito grande. Por quê, Val? Porque os pais têm que frustrar os filhos, não tem como não dizer não. Só que a criança não entende não. Ela entende seio na mãe. Seio bom é quando você está fazendo tudo que ela quer. Seio ruim, seio mal, ruim não, é seio mal, é quando você frustra, não dá o que ela quer. Então, isso vai sendo. E toda a frustração ela é enviada para o reprimido. Eu vou estar explicando tudo isso para vocês, o que é reprimido, é a parte mais profunda do inconsciente. E ele fica lá mais ou menos preso, mais ou menos. Então, o ódio dos pais. Eu vou falar uma coisa, vocês vão cair de costas, não vão mais me ouvir de jeito nenhum, nunca mais vão querer falar com o Walter. Não vão querer ouvir mais. Todo suicídio é quem que eu estou suicidando? Quem que eu estou matando? Não vou falar, vai deixar solto aí. Na verdade, quem eu estou destruindo quando eu me mato, quando eu me suicido? Não vou ficar para as próximas aulas, mas vocês já devem saber quem é. Mas só que eu mato essa pessoa lá no meu emocional. Não é no meu emocional. Eu faço isso lá no emocional, mas quem vai junto? O meu corpo físico, eu pulei da janela, porque eu não aguento essa frustração, que eu não aguento esse vazio. Então, eu jogo da janela, na verdade, emocionalmente, eu estou destruindo, não vou falar o nome, porque senão vocês vão até desligar. Mas quem vai mesmo, quem é de verdade que vai mesmo, porque só que essas pessoas internalizadas, né? Não é aquelas que vivem na carne e osso. Mas quem morre de verdade? Eu, porque a carne é a mesma coisa com o vazio dentro de nós. Eu estou mal com vazio, ansiedade, eu vou lá na geladeira e como um monte de bolo, devoro tudo. Que preenche o vazio, por alguns segundos, por causa do o açúcar, ele vai cair no sangue e vai sentir um pouquinho melhor, assim com o álcool. Mas quem tá só, mas para onde vai o resultado desse suporte? No meu corpo, eu vou ficar um balão, né? Estão entendendo mais ou menos? Isso é coisa para mais para frente, né, gente? Não entramos nem na sequência emocional, mas estamos falando de sequência emocional, ódio, destrutividade. Deu para pegar o número 8, gente? Se você traz o número 8 no mapa, é porque você não valorizou a matéria, o dinheiro ou o corpo físico. É pessoas que tiveram na mão, não trabalharam por aquilo, como o número 8 faz, né? Agora, aqui, conscientemente, você tem que trabalhar arduamente no 8, trabalhar, né? Dirigir aquelas pessoas ali, você vai trabalhar atualmente. Lembram? O número 8 exige de quem tem que ele seja honesto, sincero, verdadeiro. Verdadeiro, honesto, sincero. Senão, a coisa dança. Como ele brincou com o dinheiro, destruiu tudo, agora ele vem com 8 e vai ter que trabalhar bastante para o dinheiro
Senão, não vem. É mentira de quem falar para você. Ah, você tem 8, não, então você vai ficar rico. É mentira. Você vai esperar, vai ficar velho, vai desmanchar e não vai vir. Quem traz o número 8 é porque brincou com a lei maior, brincou com a lei da matéria, brincou com a lei espiritual e destruiu todo o dinheiro que tinha na mão. E, por consequência, o seu corpo físico junto. Honesto, sincero e verdadeiro. Honesto, sincero e verdadeiro. O número 8 exige que você seja honesto, sincero e verdadeiro com você próprio. Não é com os outros. É muito fácil ser com o outro. Mas ser honesto, sincero e verdadeiro comigo. Não ser falso, fingido, mentiroso. Com o que eu sinto, com o que eu falo. Então, por hoje, eu vou ficando por aqui. Nem falei muito, né? Tenho que falar de onde vem essa frieza, né? É um estado anímico, né? Vem do humor, porque você tem que se preparar para o 9, o 8 vai passar para o 9. Então, eu termino na próxima aula, que não pode fazer um vídeo muito longo. Olha, minhas irmãs, meus irmãos, não sei se vocês estão ouvindo, ou se gravou, eu não sei, porque hoje as coisas estão diferentes aqui, até a imagem está diferente. Então, a paz do nosso mestre amado, Yahshua, Yeshua, mano. Não vou falar esse outro, porque esse outro nós conhecemos como Jesus, né? Mas esse é de uma síntese. E uns lugares aí. Não sou muito cheio. Mas respeito, né? Foi eles que mudaram isso. Vocês sabem o que significa essa palavra Jesus? Pede para o Google falar para vocês o que significa. Olha no Google e pede o significado dessa palavra, Jesus. Primeiro que não existe J até hoje em Israel. É I. I. Iudins, judeus. Iudins não são judeus. Não conhece essa palavra lá. Jerusalém, ninguém sabe o que é lá. Yehua. Então, por isso que o mestre, o nome do mestre começa com I, que até hoje não tem isso. Foi em 1500 e pouco. Que João de Almeida fez junto com... Não vou falar quem, que você já imagina quem é, né? Uma instituição religiosa muito grande, que mudaram. Mas vai lá e pergunta o que é. Que se eu falar, vocês vão desligar aqui, né? Não vão querer mais saber de nada. Pergunta o que é. Significa Jesus. É uma coisa horrível. Não é horrível porque é um bicho, mas a gente come, né? A gente come bastante. Mas vai lá, tá? Gente, a paz de Yeshua. Todos os meus irmãos e as minhas irmãs queridas. Não esqueça disso, que eu já vou adiantar um pouquinho para vocês. O mestre disse assim: vocês não precisam dessas paredes, tijolo, entrar lá, né, o reino de Deus está aonde? Fora, nos templos, dentro de vós, de vocês, dentro de vocês. Não há necessidade. E né? A palavra padre significa pai. Traduzindo para o português, é pai. E o mestre disse muito bem: não, na terra não chameis ninguém de pai. A não ser o Pai Nosso, o Pai Nosso, né? O nosso Pai mesmo, né? Na terra não chameis ninguém de pai. Então, medita um pouquinho nisso que ele falou. Gente, a paz esteja com vocês, tá? Um beijo muito grande para minhas irmãs e para meus irmãos também. Não tem vergonha, não. Os irmãos também são abençoados, tá? Até a próxima aula, gente. Deixa eu fechar aqui. Parar a gravação.